Olá, bem-vindo. Seja muito bem-vindo a este debate. Um debate de interesse público, onde hoje vamos sim olhar para a atual situação do terrorismo em Moçambique. Vamos ter sim atualizações do terrorismo na zona norte do país, que atualmente ou recentemente afetou a província de Nampula. Mais um ataque foi registrado no dia 17 de novembro no distrito de Memba, e vamos ter aqui conosco para olhar para esta temática Abdul Tavares, em representação aos escritórios do CDD em Cabo Delgado, mas também teremos aqui o grande ativista Gamito Carlos, que está de perto a apoiar estas vítimas, a apoiar estes deslocados, que vai nos atualizar do que está a acontecer, do que realmente aconteceu e do que está a acontecer agora, porque há indicações de que essas vítimas, de que esses deslocados estão a sofrer alguma extorsão. Gamito vai nos atualizar se isso é verdade. Vamos começar este debate. Passo a cumprimentar os meus convidados, mas também os telespectadores que nos acompanham aí a partir de casa, a partir das plataformas digitais. Por favor, partilhe esta live. Teremos atualizações diretamente de Cabo Delgado, mas também de Nampula, um debate de interesse público. Vamos começar o debate e vamos começar, claro, com o Gamito Carlos. Gamito Carlos, começamos por si. Por favor, nos atualize do que está a acontecer aí em Nampula. Afinal de contas, o que aconteceu? Os mídias trouxeram uma versão do ataque que fez cerca de 3 vítimas mortais, mais de 101 casas incendiadas, mas, por favor, traga-nos atualizações reais, o que está a acontecer e também, por favor, o que está a acontecer agora. O que aconteceu e o que está a acontecer agora? Qual é o dilema que está a ser vivido pelos deslocados em Nampula? Obrigada, Sheila. Boa tarde a todos os internautas, boa tarde a toda a equipe do CDD, boa tarde a todos moçambicanos nacionais na diáspora, presentes a partir da cidade de Nampula. Certeza que está audível. Sim, está audível. Pode continuar, Gamito Carlos. Sim. Então, de certa forma, nós fomos nas últimas semanas com ataques terroristas no distrito de Memba, distrito de Herati. É verdade que não é a primeira vez que esta incursão se faz sentir naqueles pontos do país. De certa forma, o que está a se verificar ao nível da província de Nampula é um ambiente muito denso, porque a população toda está agitada, porque neste presente momento é toda a província que para algum momento perigo ou iminente risco, e toda a população está agitada por essa situação de terrorismo que assola em Cabo Delgado, aliás, em Memba, neste presente momento, Memba e no distrito de Herati. Ao nível das instituições governamentais, temos visto aqui a mobilização de recursos materiais, estamos a falar da alimentação, para apoio às vítimas, mas também não deixemos aqui de olhar a situação que estas vítimas estão a viver, porque parte delas já estão a morrer à fome. Há pessoas confirmadas que habitaram naqueles locais. Nós, como organização Acochukuro, neste caso, e a nossa equipe, estamos a fazer parte da equipe humanitária, junto das organizações internacionais. Estamos a falar da Unicef, a Visão Mundial, a ACNUR e a Organização das Nações Unidas para a Migração. Então, estamos naquele local para prover assistência humanitária, tanto é que, ao nível da província de Nampula, estamos a coletar documentos, estamos a falar de kits de dignidade, estamos a falar de pensos higiênicos para as mulheres, para, de certa forma, apoiarmos aquelas vítimas que estão assoladas pelo terrorismo. De lembrar que o centro de acolhimento não está apenas instalado no distrito de Herati, temos centro de acolhimento no distrito de Meconta, concretamente na minha posto administrativo de Namialo, que dista a cerca de 80 km da capital, Nampula. Também ao nível da província, aliás, da cidade de Nampula, que é a capital provincial,
por algum momento temos a entrada de pessoas em massa que são pessoas dos ataques terroristas em Cabemba, assim como o Distrito de Herat. É complicado, por algum momento, descrever a situação generalizada ao nível das províncias ali, aqui que mencionamos, porque a tensão é muito elevada e nós podemos fazer mesmo e apoio humanitário. Gamito, há denúncias de que as autoridades estão a cobrar o chamado refresco para que os refugiados de Memba saiam daquela região de risco. Gamito, seja sincero, isto é verdade? Está a acontecer? Como é que caracteriza também o atual ambiente de Nampula agora, Gamito? Está tudo calmo? Como é que está? O que as autoridades têm feito, governamentais? Chegou a citar aqui o apoio internacional que esses deslocados estão a receber e que tu, como ativista, que o Gamito, como ativista, está por frente da arrecadação destes apoios, está a servir de ponte. Mas o que as autoridades governamentais estão a fazer para o povo de Memba que está a ser vítima? Bom, ao nível das autoridades governamentais, eu citei aqui uma campanha que é encabeçada pelo próprio governador da província de Nampula, o senhor Salimo Abdullah, que por algum momento está a angariar donativos alimentares, sobretudo, para apoiar as vítimas. Mas esses donativos não têm sido suficientes a partir do momento enquanto Gamito Carlos reconecta-se conosco e também melhora a sua qualidade de internet, vamos conversar com Abdul Tavares, representação ao Centro para a Democracia e Direitos Humanos na zona norte do país. Abdul, que tem sempre entrado aqui em direto conosco para nos atualizar da situação de Cabo Delgado, da situação de insegurança. Abdul, por favor, nos atualize e também queremos que faça uma análise desta evolução do conflito. Será que estamos perante uma mutação? Saímos de Cabo Delgado para Nampula agora. O que isto representa para o país, esta evolução do conflito? Pois, muito boa tarde, Sheila, boa tarde, colegas do CDD, boa tarde ao Gamito e também às pessoas que nos acompanham. Em relação à sua questão, Sheila, se estamos perante uma mutação, em primeiro lugar, como bem dizia o Gamito, estes ataques à província de Nampula e também à província de Niassa não são novos. Há evidências de que este conflito não é apenas um conflito de Cabo Delgado, mas é um conflito de âmbito regional, sobretudo tendo em conta que as províncias de Nampula e a província de Niassa, a província de Nampula e a província de Niassa servem também como um hub de recrutamento para as fileiras dos terroristas. Mas concretamente, para a sua pergunta, confirma-se claramente que estamos num processo de mutação do conflito. O que estamos a ver em Memba representa, ao meu ver, uma mutação do conflito em três dimensões, essencialmente. Primeiro, uma mudança geográfica, com o conflito a ultrapassar definitivamente as fronteiras de Cabo Delgado e assentar presença em Nampula. Segundo, penso que há aqui uma mudança operacional. Os extremistas violentos deixaram de atuar apenas com ataques rápidos e isolados e passaram a operar com maior coordenação. Isto vê-se com a instalação de bases móveis, sobretudo entre o distrito de Churi, da parte de Cabo Delgado, e também o distrito de Memba, da parte de Nampula, e movimentando-se de forma mais articulada nessas duas províncias. Terceiro, há uma mudança estratégica com o grupo a procurar novos espaços para recrutamento, apesar, como eu bem disse, no início de que Memba, Herat e alguns distritos da província de Niassa não serem novos,
no funcionamento como hubs de recrutamento, mas eles retomaram esse espaço, mas são espaços que não são apenas para recrutamento, são também para financiamento e também procura de influência religiosa. Distritos como Memba, na província de Nampula, é dos distritos mais, como posso chamar, é um dos distritos mais radicalizados que existe dentro da província de Nampula, e é por isso mesmo que os extremistas violentos têm esta facilidade de se instalar, de fazer ataques, de procurar financiamento e também este apoio, sobretudo na dimensão religiosa. Isto demonstra claramente que o conflito não está a desaparecer nestes últimos anos e está a transformar-se e, acima de tudo, a aprofundar-se. Esses ataques que aconteceram agora no mês de novembro na província de Nampula vêm nos elucidar sobre esta problemática. Do terrorismo em Cabo Delgado. Dizia que Nampula, como eu disse antes, sempre foi um hub de recrutamento para as fileiras do extremismo violento. O que está a acontecer não é exatamente novo, embora aconteça num contexto em que se tinha uma ideia de que o conflito está a abrandar. Em relação ao terrorismo em Cabo Delgado, e olhando para todo este cenário, nós podemos dizer que encontra-se numa fase de reconfiguração ativa. Isto significa que o grupo extremista violento mostra a capacidade, em primeiro lugar, de se dispersar. Segundo, de recuar quando vê que está pressionado e depois de reaparecer em zonas inesperadas, como aconteceu recentemente em Memba. E hoje a insurgência age em pequenos grupos móveis com conhecimento profundo do terreno onde eles operam e com a habilidade de alternar entre violência extrema e interações aparentemente pacíficas com comunidades, consoante o valor estratégico de cada território. Nós vimos recentemente quando os extremistas violentos entraram numa mesquita no distrito de Mocimboa da Praia, onde eles não atacaram a ninguém, mas foram lá fazer uma palestra de mobilização para que as pessoas defendessem o grupo e olhassem para o grupo como aliado deles e não como um problema. O outro elemento é que vemos os insurgentes a operar no sul da província de Cabo Delgado, sobretudo em distritos como Kisanga, Metuge e Mecufi, e ao mesmo tempo regressar a locais simbólicos da insurgência, como o caso de Mocimboa da Praia. Então, este padrão pode nos indicar que, apesar da pressão militar dos últimos anos, o grupo preservou alguma coesão interna suficiente para manter essas operações que hoje estão a se expandir para a província de Nampula. Chegou a citar aqui duas províncias, Niassa e Nampula, como províncias que têm sido palco de recrutamento. Abdul Tavares, o desemprego juvenil ainda tem sido um motor de vulnerabilidade para que os jovens façam parte destas fileiras do terrorismo, para que adiram. E não só, gostávamos de saber também, Abdul Tavares, como é que tem sido aí a resposta das autoridades locais? Tem melhorado a segurança da população depois desses ataques aí em Cabo Delgado? Como é que estão os centros de reassentamento? Como é que olha a questão dos direitos humanos dentro destes centros? Pois, em relação ao facto de que
a vulnerabilidade, sobretudo econômica e de emprego por parte dos jovens, servir ainda de base para recrutamento dos jovens para o conflito em Cabo Delgado. Isto é notório. Se o grupo extremista violento consegue até hoje, envolvidos 8 anos, desde que iniciou o conflito em 5 de outubro de 2017, consegue se alimentar e ainda ter jovens nas fileiras, está a se aproveitar de alguma vulnerabilidade que esses jovens têm. E esta vulnerabilidade está diretamente ligada ao fato dos jovens não terem o que fazer, estarem em grandes grupos, não têm oportunidades, não têm ocupação. Isso não significa que esses jovens sejam automaticamente recrutáveis para os grupos. Mas o que acontece é que num contexto de ausência de Estado, num contexto onde as alternativas ou as respostas durante esses 8 anos não chegam a resolver os problemas dos jovens, ainda continuamos a viver este cenário de que os jovens, não tendo absolutamente nada para fazer, sobretudo nas regiões de fácil recrutamento, falo de distritos como Kisanga, distritos como Macomia, Mocimboa da Praia, etc., com alguma facilidade, com uma rede de amigos que estão lá nos grupos extremistas violentos, é fácil recrutar os jovens para entrarem nos grupos extremistas violentos. Acerca dos centros de reassentamento. Ora, aqui há um ponto extremamente importante que deve ser sempre sublinhado. O fato de que hoje Moçambique, a crise em Cabo Delgado de forma particular, é a terceira crise global, falo de crise humanitária, mais negligenciada do mundo. Para dizer que toda aquela azáfama que iniciou ou esteve em Cabo Delgado durante o primeiro período do conflito desapareceu. Já não há financiamento para a ajuda humanitária como havia no início. E isto significa que os centros de reassentamento não estão a funcionar da mesma forma que deveriam funcionar ou funcionavam anteriormente. Não há comida e as pessoas ficam neste dilema entre ficar nos centros de reassentamento sem comida, mas evitando estar em zonas em que o conflito está ativo, ou voltar para as zonas de conflito, tentarem fazer a sua machamba, mas correndo esse risco de poderem morrer da guerra. Então, este é o cenário que se vive mais ou menos em termos de ajuda humanitária de centros de reassentamento na província de Cabo Delgado. Com relação aos direitos humanos, é outra questão extremamente, como posso caracterizar, extremamente difícil dentro deste processo, sobretudo quando não existem condições mínimas de saúde, de educação dentro dos reassentamentos em que as pessoas ou os deslocados internos estão a viver, estão reassentadas. Então, na falta de saúde, na falta de comida, na falta de educação, não se pode definitivamente falar de outros direitos, porque esses são os direitos basilares em que as pessoas devem ter para poderem continuar a sua vida. Para dizer que é uma questão extremamente difícil, praticamente de ausência de observação do respeito pelos direitos humanos, mas principalmente por causa destas vulnerabilidades que eu acabei citando. Obrigada, Abdul Tavares. Voltamos para si daqui a nada. Vamos tentar contato novamente com o ativista e defensor de direitos humanos. Ainda não conseguiu? Então vamos continuar mais uma vez com Abdul, que está a nos atualizar
da atual situação de Cabo Delgado. Ele que confirmou que pode sim tratar-se de uma mutação de conflito, mas que Nampula gera palco e pode-se dizer que uma linha da frente do terrorismo e de recrutamento de jovens para aderirem às fileiras de terrorismo. Estávamos aqui com Abdul Tavares e também Gamito que nos atualizava sobre a atual situação de Memba. Os deslocados precisam de apoio e Gamito está a liderar também, uma campanha de recolha porta a porta de donativos para a população de Memba que precisa desde a alimentação ou produtos de higiene e não só, mas também, claro, de variado tipo de apoio, desde econômico e também psicológico, que é um terror. Quando se vive uma situação como terrorismo, é preciso um apoio a vários níveis para que a população possa reerguer-se. Mas vamos continuar com Abdul Tavares enquanto não se conectamos com Gamito. Carlos Abdul Tavares. Vamos agora olhar para o contra-terrorismo. O contra-terrorismo para possíveis soluções. Quais seriam as possíveis soluções? A prevenção junto das comunidades para não aderirem a estas fileiras de terrorismo ou ainda vamos olhar para a resposta militar? E uma outra questão, Abdul Tavares, será que há esperança de paz para a zona norte do país? Será que se pode ainda pensar em paz, em soluções drásticas para este terrorismo, em soluções que não vão dar continuidade a esses ataques? Será que é possível falar de paz em terrorismo ou estes ataques tendem a continuar e podem até tornar como real aquelas vozes que diziam que é um objetivo de dividir a Moçambique de norte e também a sul, centro? Será que o norte vai ficar isolado? Será que é este o objetivo do terrorismo? Abdul Tavares, por favor, fique à vontade para debruçar sobre o assunto. Pois, Sheila, na verdade, em termos do processo de construção de paz, não existe nenhuma alternativa a qualquer conflito que já existiu neste mundo que não seja procurar-se chegar a um meio termo para se alcançar uma paz. E a província de Cabo Delgado, a população de Cabo Delgado, que está durante esses 8 anos a sofrer por causa desta guerra, merece que esta paz chegue, mas esta paz só vai chegar se tivermos em conta que é um processo de construção que deve estar virada para 3 dimensões essenciais. Primeiro, é importante que a dimensão de segurança, a dimensão militar esteja muito bem articulada. Nós temos agora as nossas forças de defesa e segurança, mas também as forças ruandesas. Mas para se alcançar, já tivemos também no passado, desculpa, a presença da SAMIM, que era a missão da SADC para o conflito em Cabo Delgado. Mas para que haja realmente uma resposta cabal a esta problemática, dizia, deve haver articulação entre essas 3 dimensões. A dimensão militar, que é extremamente importante dentro das matas, etc. A dimensão da ajuda humanitária, que é esta que eu falava na minha primeira intervenção, de que reduziu drasticamente e está a fazer sofrer a população, sobretudo com esses novos pequenos ataques que têm acontecido. Mas também, o mais importante, a terceira dimensão, que é a dimensão de desenvolvimento. A construção de bases para que os jovens que são vulneráveis para serem recrutados para o extremismo violento entrem dentro de uma economia formal, ou por mais que seja uma economia informal, mas que esteja estruturada e que estejam a fazer atividades de desenvolvimento para as suas comunidades. As nossas mães também devem entrar
para atividades produtivas. As nossas crianças devem estar em segurança para voltar às suas escolas. Só assim haverá espaço para falarmos de um caminho para a pacificação. Por quê? Se continuarmos apenas a lutar militarmente e não acompanharmos esta luta com essas duas dimensões que eu acabei por citar, vamos fazer um esforço, vamos ter um esforço inglório, porque os recrutamentos irão continuar, os grupos continuarão a se robustecer e o conflito, consequentemente, continuará até a um ano, uma data, um mês que ainda está por vir. Para tal, é necessário mesmo que os distritos que foram afetados diretamente com o conflito, assim como os outros distritos mais a centro e a sul da província de Cabo Delgado, que de alguma forma, seja direta ou indiretamente, sofrem com este conflito, tenham esse espaço para poder desenvolver e dessa forma poder reduzir a vulnerabilidade dos jovens, sobretudo, para o recrutamento ao extremismo violento. Obrigada, Abdul Tavares. Vamos agora, antes de voltarmos para Gamito Carlos, que está diretamente ligado aí à população vulnerável, à população que está a fugir desta guerra, saiu de Memba a fugir desta guerra. Vamos agora ler alguns comentários aqui nesta transmissão. Micas Ribeiro comenta com emojis de choro para esta situação de Cabo Delgado. Realmente é uma situação muito triste. Ezequiel João Andecene diz: o silêncio do povo moçambicano é assustador. Não devemos esperar que isso chegue às nossas províncias para se importarmos. Eles são nossos irmãos e ninguém deveria estar alheio ao sofrimento de um outro ser igual. Realmente é verdade, grande colocação, Ezequiel, não é? Temos de realmente estar todos juntos nesta causa de luta e também de apoio para estas vítimas. Temos também o Milindo Felizardo Guerra. Ele diz: isso é lastimável. A Aventina comenta com corações para este debate que é necessário. E a Aventina também diz: boa tarde, CDD, estou ligada de Nampula. São estes comentários que vamos ler, que estamos a ler a partir de agora. Vamos ler outros mais ao decorrer desta transmissão, mas agora é importante voltarmos para Gamito Carlos. Para você que acaba de se conectar a esta transmissão, temos aqui Gamito Carlos e também Abdul Tavares que estão conectados aqui a esta transmissão para nos dar atualizações sobre a atual situação do terrorismo em Cabo Delgado, mas também na província de Nampula. Como vocês muito bem acompanharam, no dia 17, segunda-feira passada, dia 17 de novembro, este mesmo novo ataque afetou o posto administrativo de Memba, não é, que fez 3 vítimas mortais, cerca de mais de 100 casas foram incendiadas e tivemos mais de 500 deslocados. A Gamito está diretamente ligado a estas vítimas, a estas pessoas deslocadas, fala e interage com elas diariamente e vai nos trazer atualizações daqui a nada sobre o que está a acontecer nesses campos de reassentamento. Mas ele já adiantou que falta alimentação, falta roupa, falta vestuário, falta produtos de higiene básico, principalmente, citou também pensos higiênicos para mulheres e não só. Ele está a liderar uma campanha através da Associação Cuxicuro, que vai de porta em porta a recolher donativos para esta população de Memba, que tanto precisa de nós. Se você quer apoiar, já sabe que pode interagir diretamente com o Gamito. Eu não sei se estamos aí conectados com o Gamito. Gamito Carlos, de volta, por favor. Estão a cobrar ou não refrescos para esta população vítima? É importante deixarmos claro e, por favor, descreva o atual cenário dos campos de reassentamento. Estava a falar, quando perdemos a conexão, o que está a faltar para a
população de Memba, Gamito Carlos. Está a faltar alimentação, está a faltar produtos de segurança e higiene, está a faltar abrigo. O que está a faltar para essa população? Atualize-nos do atual cenário do povo que saiu refugiado, andando quilómetros, fugindo de Memba. O que está a acontecer em Memba, Gamito? Bom, mais uma vez, Sheila, na verdade, a questão de corrupção acentuada ao nível do país, neste caso Moçambique, é uma realidade e cada momento triste para alguém é uma oportunidade para alguém fazer dinheiro. Isto está provado e não sei o que estou a dizer, porque temos verificado no dia após dia. E a situação humanitária de Memba ou Herati não é uma exceção. Sim, confirmamos que há oportunismo nesta situação humanitária, que há algumas pessoas, sobretudo entidades do Estado, que se aproveitam da situação para fazer dinheiro. Para além de fazer dinheiro, há também relatos de assédio sexual, algo que ainda não confirmamos, estamos a investigar e acreditamos que isto seja uma realidade. Nas nossas investigações poderão nos ditar efetivamente se confirmamos ou não, ou estejamos errados, mas acreditamos quase a 70% das nossas convicções ou das nossas fontes que nos relataram sobre esta situação. Agora, relacionada à questão da PRM, de pedir refrescos para deixar os insurgentes escaparem, esta é associada também a uma situação de corrupção. E nós sabemos que no seio da PRM não é uma ilha, e é um dos departamentos, digamos assim, é um dos departamentos da função pública que, por algum momento, a corrupção tem se registrado de forma acentuada. Então, isto ainda não confirmamos, porque são questões que as negociações ocorrem entre a polícia e os insurgentes, que, por algum momento, nós, como organizações da sociedade civil, nós, como ativistas, raramente temos acesso a estes momentos, apenas acompanhamos por relatos de terceiros. Então, a ser verdade, a ser confirmado, e de certa forma, estas incursões é de repudiar, é de repugnar e, por algum momento, é de responsabilizar os atores envolvidos, tanto é que o país devia estar preocupado com a segurança que, por algum momento, este povo está, neste presente momento, a precisar. Então, ao nível dos centros de acomodação, efetivamente, falta-nos aqui a alimentação, falta-nos produtos básicos de higiene e limpeza, estamos a falar ao menos de sabão para fazer o banho e outros mantimentos que, por algum momento, aqueles deslocados estão condenados à sua sorte. Os deslocados também necessitam de cobertores, de lençóis, de, por algum momento, de mantas para se cobrir, porque passam, por algum momento, as suas noites ao relento. Tem alguns armazéns identificados, tem algumas tendas que a Cochipuro também, junto das organizações humanitárias, montaram naquele local para fazer frente a essa situação humanitária que assola efetivamente na província de Nampula. E como é que está o nível de direitos humanos de dignidade? A dignidade desses deslocados está a ser garantida? Falou também de um aspecto chocante, esta questão do assédio. E as mulheres e crianças e adolescentes são as mais vulneráveis durante este processo de deslocamento, de refúgio, de busca por abrigo. O que é que está a falhar? O que é que está a falhar aí? O que é que está a acontecer? A garantia da dignidade destes deslocados? Bom, neste presente momento, a questão da dignidade, falar mesmo concretamente da dignidade, Sheila, tenho que lhe dizer, tenho que lhe afirmar em viva voz que não está garantida nenhuma condição de dignidade naquele local, apenas as entidades gestoras, estou a falar do INGD, está preocupado apenas em manter aquelas pessoas naquele local, mas a questão mesmo da dignidade não tem. Tanto que eu me referenciei aqui, a questão pelo menos de sabão para lavar a roupa, sabão para fazer o banho, não existe naquele lugar avulso. E o que existe naquele momento estão a distribuir kits alimentares que são kits que não chegam para todos. Sublinhamos aqui, os kits não chegam para todos. São obrigados, algumas pessoas são forçadas
a dividir refeições com múltiplas famílias, que por algum momento isto cria constrangimento e que a dignidade por algum momento coloca-se em causa naquele momento. A questão de direitos humanos, há muita violação de direitos humanos naquele local, tanto que eu me referenciei até o direito a, como chama, ao descanso, ao repouso, está em causa porque aquelas pessoas nem cobertor, não há nenhuma organização que doou cobertores para aquelas pessoas naquele momento. Estamos a falar do direito a, como chama, a dignidade neste caso. Estamos a falar de pensos higiênicos para a mulher. Nós sabemos que as mulheres são mais vulneráveis nestas situações e a maior parte, aliás, se não dizer todas as mulheres, são obrigados, são forçados a recorrer aos meios tradicionais para garantir a sua higiene menstrual. Então, nós estamos a falar que naquele momento a questão da dignidade está em causa e precisamos repor o mais urgente possível como organizações e como Estado precisa se impor e precisa assumir sua responsabilidade de garantir a dignidade e a humanidade naquele lugar. Carlos, para quem está a acompanhar aqui, é muita gente conectada e deseja apoiar de certa forma. Tem pessoas aqui na zona sul do país que lamentam esta situação. Para quem quer apoiar, como é que pode fazer para apoiar esta população vítima? Quantas pessoas mais ou menos compõem estes campos de abrigos? Quantas pessoas foram afetadas? Como apoiar? Quem quer entrar em contato com o Gamito? O Gamito está a fazer a campanha em porta a porta. Quem quer apoiar, como é que pode fazer, Gamito? E considerações finais depois desta resposta? Bom, neste presente momento temos uma média de cerca de 70 mil pessoas deslocadas na província, aliás, na vila na vila de Herati, neste caso, no distrito de Herati, e saíram de Memba para Herati. E temos cerca de 10 mil pessoas que estão no posto administrativo de Namialo, distrito de Meconta. E para quem precisar apoiar estas pessoas, é simples, pode entrar em contato conosco através do nosso contato, que é 87, repito, 87 55 55 5 11 245. Repito, 87 55 11 245. Este é o nosso contacto aqui que nós usamos. Por algum momento, assim que ligar, mesmo que seja estivesse numa província distante de Nampula, a gente cria condições para fazer chegar o seu donativo. Recebemos donativos a partir de Beira, recebemos donativo a partir de Maputo, que por algum momento, a parte deles, neste momento, estão, como chama, nas transportadoras. Estou a falar do Maning Nice, estou a falar do Nagi, que por algum momento está a transportar estes mantimentos para fazer chegar ao nosso escritório em Nampula, que por sua vez poderá levar para fazer chegar às vítimas naqueles pontos que estão a necessitar. Então, se por algum momento estás distante da província de Nampula, isso não seja preocupação, ligue para nós. Se estiver na cidade de Nampula, melhor ainda, ligue que nós estaremos na sua porta. Essa recolha pode ser feita a partir da sua casa para, de certa forma, trazer a dignidade, ou melhor dizer, prover de mantimentos para aquelas pessoas que estão a necessitar, neste presente momento, precisam de amparo de todos nós. Gamito Carlos, por estar conectado a nós e trazer essas atualizações da situação dos refugiados de Memba. Gamito, que trouxe aqui atualizações em primeira mão, falou um pouco da corrupção e até chegou a tocar em questões de assédio nestes abrigos. Vamos agora voltar para Abdul Tavares. Abdul Tavares, considerações finais. Obrigado mais uma vez, Sheila. O conflito de Cabo Delgado, com esses novos acontecimentos e os outros anteriores, está claro que não é apenas de Cabo Delgado, é um conflito que atingiu toda a região norte, todo o país. E o país, em primeiro lugar, deve se unir, sobretudo agora, com esta crise da ajuda humanitária, com esta crise da dimensão do apoio para as vítimas do terrorismo ao nível internacional. O país precisa se unir como se uniu no passado para apoiar as vítimas. Dizia muito bem, falava o Gamito, das vulnerabilidades que as populações que estão neste momento em deslocamento têm.
E penso que com uma campanha bem articulada e com o Estado também a assumir o seu papel dentro deste processo, sobretudo através do INGD, pode fazer melhor e pode ajudar as nossas populações. Com relação à expansão do conflito, que era a questão que eu estava a me debruçar nesta nossa entrevista, eu penso que, de forma resumida, assistimos a um novo modus operandi por parte do grupo extremista violento, que está a tentar se reagrupar em novos locais, como o caso do corredor entre Chiuri e Memba e Herati, fazendo a ligação entre essas duas províncias, a província de Cabo Delgado e a província de Nampula. É preciso olharmos com atenção para este ponto, sobretudo para as forças de defesa e segurança, para descongestionarmos um pouco o norte de Cabo Delgado. É verdade que é importante a defesa do norte, mas o que eu estou a tentar dizer é que não podemos esquecer de outros territórios que estão, neste momento, vulneráveis e que a qualquer altura podem sofrer ataques. A ideia de se ter uma defesa apenas virada para os grandes empreendimentos do gás no norte da província de Cabo Delgado, ela é perigosa na medida em que os grupos extremistas, ao tentar encontrar outros caminhos para recrutamento, outros caminhos para o financiamento e para a continuação das suas incursões, eles podem buscar esse espaço noutros locais, se não tivermos uma inteligência suficiente para acompanhar este grupo e combater com a força que é necessária nesta altura. O outro ponto extremamente importante, que é mesmo para terminar, é olharmos com muita seriedade a componente de desenvolvimento, sobretudo nesta nova fase do processo de resposta ao extremismo violento aqui na província de Cabo Delgado. Tivemos uma primeira fase em que era importante que as respostas fossem desta dimensão assistencialista, como se viu antes, mas agora devemos mudar para uma dimensão de desenvolvimento para que os jovens tenham capacidade de responder com um não a um chamado para o recrutamento ao extremismo violento a partir do momento que eles têm capacidade suficiente para responder às suas necessidades imediatas. Muito obrigado, Sheila, pelo convite. Era isso que eu queria deixar. Muito obrigada a nós, Abdul Tavares. Muito obrigada também, Gamito Carlos. Foi um debate muito interessante. Aliás, trouxeram aqui atualizações de como está Cabo Delgado, como está Nampula, como é que está também a zona norte do país. Foi citado aqui províncias também como Niassa. Vamos agora ler alguns comentários das pessoas que estão aqui a comentar. A Ventina em Maio diz: é muito triste. E que os nossos irmãos estão a passar lá. Eu peço muito ao nosso Deus para que tenha piedade do nosso país. A Ventina comenta novamente: meu Deus! Comentando assim as atualizações que Gamito fazia. E também Sérgio diz: isso é uma verdadeira vergonha nesse país, onde somos governados por gangsterismo da Frelimo. Mussa Caice diz: boa tarde, página do CDD, estou ligado a partir de Quelimane. Pedro Langa também diz: ligado da África do Sul. Estamos ligados aqui, os nossos espectadores aqui ligados de vários cantos do país a acompanhar atualizações de Memba, mas também de Nampula e Cabo Delgado. Foi um prazer a trazer essas atualizações para você, mas claro, prometemos trazer mais intervenções como essas. Vamos trazer mais intervenções do colega Abdul a partir de Cabo Delgado, que com coragem está lá instalado o seu escritório para, junto das comunidades, documentar todo tipo de violações. Ele que reporta através de textos, faz publicações a nível nacional e internacional e não só. Abdul a fazer sempre um excelente trabalho na zona norte do país. Gamito também, um grande ativista, está em Nampula. Deixou os
contatos, se você quer apoiar essas vítimas, pode enviar-se mantimentos. Ele falou que precisa de alimentação, está-se a precisar aí de kits de higiene, sabão. Você pode enviar e pode apoiar. Vamos juntos, unidos, a lutar e apoiar as vítimas da guerra, do terrorismo em Cabo Delgado. Foi um prazer trabalhar para você e até a próxima.